Agora, da Europa, Jamil Chad, na Band News FM. Hora de conversar com o nosso companheiro na Europa, Jamil Chad, que hoje traz mais informações, mais atualizações sobre a guerra na Ucrânia e também sobre o posicionamento do Brasil nessa história toda. Jamil, seja bem-vindo. Boa tarde a todos vocês. Uma posição que começa a ficar cada vez mais clara, né? A posição do governo brasileiro, que nos primeiros dias do conflito estava bastante, eu diria, com muito ruído, o mínimo que a gente pode dizer. O presidente Jair Bolsonaro chegou a dizer que o Brasil era neutro, depois foi sendo esclarecido basicamente pelo Itamaraty, dizendo que não era uma questão de neutralidade, mas de equilíbrio de posições, pois ontem, na quarta-feira, tivemos o voto do Brasil na Assembleia Geral da ONU, votando a favor de uma resolução que criticava a Rússia, e aí, finalmente, hoje, no Conselho de Direitos Humanos da ONU, aqui em Genebra, uma posição brasileira, eu diria, mais explícita. De que forma? De um lado, criticando abertamente os bombardeios nas cidades ucranianas, dizendo que estava muito preocupado com essa situação. Também, claro, uma crítica, sem citar o nome, mas uma crítica indireta à Rússia e ao governo de Vladimir Putin, também criticando o fato de que aquele argumento dos russos de que esse ataque está acontecendo por conta de uma ameaça que os russos estariam sofrendo por parte da Ucrânia, que isso não é justificável, mas também, e essa parte também interessante desse equilíbrio que o Itamaraty joga neste momento, também criticando as potências ocidentais e também criticando o próprio governo da Ucrânia, que o governo brasileiro diz, as sanções unilaterais, basicamente alertando que elas não vão trazer os resultados esperados, criticando o envio de armas para a Ucrânia. Vale lembrar que a Europa, óbvio, ela não está com soldados dentro da Ucrânia, porque a Ucrânia não faz parte da OTAN, mas está sim enviando armas. Inclusive a Alemanha passou a enviar armas pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial a um terceiro país, e também criticando o fato de que o governo local convocou civis para lutar. Isso, segundo o governo brasileiro, vai aprofundar o conflito e vai, inclusive, expandir o conflito. Essa é a situação hoje do governo brasileiro, que sim, toma uma postura de defesa do direito internacional, mas também não deixa de criticar nem os europeus e nem o governo da Ucrânia. Eu vou fazer para você, Jamil, a pergunta que o Coutinho fez ao nosso entrevistado agora há pouco. A gente conversou com o professor de Relações Internacionais e o Coutinho se referia ao discurso do Zelensky, em que ele falava, né, que, enfim, chamava o Putin para um tete-a-tete, né, falava de um encontro cara a cara ali entre os dois presidentes. Pela sua experiência e pelo que você acompanha aí de perto. E não foi só isso, ele disse, eu não quero com 30 metros de distância igual você fez com Macron. Com Macron, eu quero ali, olho no olho, né? Você acha que isso é factível, viável, possível? Olha, Gabriela, a história das negociações de paz, é muito curioso, porque as negociações de paz, elas têm dois caminhos. Aquele que começa nos bastidores, em total sigilo, muito longe de nós, jornalistas, entre partes que querem tentar trazer algum tipo de solução e evitar o pior. Qual é o pior? A morte de civis. Porque, claro, governos lutam, eventualmente exércitos lutam, mas quem morre é sempre a população civil. E aí você tem, ao longo da história, grupos dentro dos próprios governos que tomam a iniciativa de procurar o outro lado, de estabelecer um diálogo, de tentar, nos bastidores, criar condições para que aquele início daquele diálogo se transforme num protocolo, num acordo, e que, eventualmente, aquele acordo leve a uma reunião dos líderes daqueles países que, claro, vão aparecer na foto e dizer que foram eles que assinaram a paz entre aqueles países. Esse é um caminho. O outro caminho é quando os líderes desses países são extremamente centralizadores, quando eles são normalmente autocratas, mas também, e eu acho que principalmente, aqueles líderes com caráter extremamente forte. Aí a negociação, a pirâmide se inverte. Ela começa justamente pelos líderes. Ela começa justamente nesse tete-a-tete aí que o presidente da Ucrânia mencionou. São dois líderes com características muito diferentes, mas são dois líderes que tentam, pelo menos no caso
do Zelensky mostrar que ele tem o mesmo patamar, ou pelo menos a mesma estatura política do Putin. E por isso ele quer esse tete-a-tete. Ao Putin, a questão é saber a quem interessa agora um acordo de paz. Quem é que precisa de um acordo de paz e quem é que acha que ainda pode ganhar no campo militar. Então, essa é a questão hoje central, e as negociações de hoje, pelo menos segundo as agências, indicaram algum tipo de progresso. É muito cedo para dizer se esse progresso é suficiente, mas era aquele mesmo ponto que a gente já vinha destacando nos últimos dias. Um corredor humanitário, de um lado, e do outro, um cessar-fogo temporário para permitir que a negociação de fundo aconteça. É ainda muito cedo para dizer se isso vai durar, se isso vai aguentar. Mas como vocês perguntaram, existe uma chance de um tete-a-tete? Pode até ser, mas o cálculo que está sendo feito é o que é que eu ganho com isso. Pouquíssimo provável, pelo menos hoje, né? Jamil volta a conversar com a gente nesse mesmo horário amanhã. Obrigado, Jamil. Até lá. Coutinho, só um detalhe para a gente ficar também, só lembrar que logo antes da crise, logo antes do primeiro bombardeio, o Zelensky tentou ligar para o Putin e ele não atendeu o telefone. Uma ligação, né? Talvez não fosse nem uma ligação de vídeo, era uma ligação de áudio, simples. Mas imagina, olha, talvez ele não goste muito de falar o telefone, porque naquele documentário da BBC sobre ele, conta que quando ele foi eleito, Boris Yeltsin, que fez, né, a propaganda dele, ele se elegeu ali como o garoto sucessor do Yeltsin. Yeltsin ligou para ele para dar parabéns pela vitória, ele também não atendeu não, viu? Talvez ele ache que tem algum ruído nos cabos telefônicos do país dele, mas isso é uma outra história. Bom, amanhã a gente vai ligar para você, Jamil, você vai atender e você vai voltar a conversar com a gente nesse horário. Abração. Certamente, bom dia a todos. Tchau.